Cara, te falar, eu tava vendo na TV esses dias um documentário muito legal sobre a Antártica. Me amarro nessas paradas. Tenho maior curiosidade de conhecer um dia. Pô, amiga, é muito legal mesmo. Mas tu viu nesse documentário que tem uma galera do Brasil lá? O quê? Na Antártica? E o que eles estão fazendo lá? É um pessoal que tá estudando o lugar. Eles ficam numas estações iradas, no meio do gelo, pesquisando o derretimento das geleiras, o clima, essas coisas. Tá brincando que o Brasil manda cientista pra lá. Mas por quê? Aqui já não tá calor o suficiente pra estudar? Mas é exatamente por isso. Pelo que eu vi, a Antártica diz muita coisa sobre o clima do mundo inteiro. Aí, vários cientistas vão pra lá e ficam estudando as mudanças climáticas, nível do mar, coletando dados, essas paradas. E os cientistas brasileiros mandam tudo isso pra cá. Cara, que legal! Mas me conta aí, como que a gente usa essas informações aqui? A Antártica, também conhecida como continente gelado, desperta curiosidade de muitas pessoas em todo o planeta. Envolto em mistérios e conhecido por ser o lar de várias espécies de pinguins e outros animais, o continente é um indicador muito importante para as mudanças climáticas no planeta Terra. Sua estrutura repleta de gelo e suas baixas temperaturas podem fornecer indicadores para entender o processo de aquecimento global, que hoje é um dos principais debates entre os líderes globais e sociedade civil organizada. E o Brasil tem uma participação central para fornecer informações que balizam essas discussões, pois há 40 anos realiza pesquisas no continente por meio do Programa Antártico Brasileiro, o PROANTAR. Para falar mais sobre essa iniciativa, eu, Catarina Ribeiro, estagiária da Rádio UERJ, e Charbele Estrela, da Divulgação Científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, convidamos Heitor Evangelista. Isso, Catarina. Estamos aqui com o professor e pesquisador dos programas de pós-graduação em Ecologia e Evolução e em Geociências, além de coordenador do Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais. Então, professor, me conta aí, o que temos de novo no PROANTAR? O Programa Antártico Brasileiro tem quase 40 anos, né, de existência. Sempre foi um programa multidisciplinar, né, abrangendo pesquisas de várias disciplinas, desde a biologia marinha até a oceanografia e glaciologia. E ao longo desses anos, dessas 4 décadas, o programa evoluiu bastante, né? Porque nós éramos uma estação pequena, numa ilha isolada da Antártica, Ilha Rijorge, né? Com dificuldades de infraestrutura, laboratórios, né? E isso, à medida que o tempo foi passando, a estrutura científica do programa ela se aperfeiçoou bastante, né? Hoje nós temos aí 2 navios polares trabalhando, operando com pesquisa, né? Na área de gelo marinho, na área de CO2, na área de interação oceano-atmosfera. Nós temos uma estação científica, Comandante Ferraz, que foi toda refeita após o incêndio de 2012 e hoje é uma estação moderna nos padrões do continente antártico, né? Com vários laboratórios de biologia marinha, ionosfera, oceanografia também e algumas áreas ligadas a ciências da Terra e outras atividades, como os acampamentos que ocorrem nas ilhas Shetlands, em alguns lugares avançados da Antártica, né? E também temos, né, desde 2012, um laboratório que está localizado no centro da Antártica, né? Que é o Laboratório Criosfera 1, né? O laboratório mais remoto de um país do hemisfério sul, atuando no centro da Antártica, coletando dados num local onde ninguém atua, assim, com pouca gente fazendo pesquisa verão e inverno, e isso representa bastante para nós, né? Porque foi um avanço que se conquistou depois de mais de 30 anos de trabalho. Heitor, as pessoas conhecem bem o programa, que já tem 40 anos, muito pela Estação Comandante Ferraz. Mas você acabou de citar a ampliação dessa estrutura, o que também é um indicativo de um avanço da pesquisa. Mas a gente queria saber um pouco mais da criosfera, que está relacionada diretamente ao UERJ. E como a UERJ avançou nisso? O que essa estação trouxe de novo para a gente, em termos de inovação, de descoberta? O que a gente tem? Então, eu trabalho no Programa Antártico Brasileiro há 35 anos.
Quando eu comecei meu trabalho na Antártica, tudo era muito limitado à Estação Brasileira, né? Era onde a gente tinha um laboratório, né? Nós já tínhamos uma relação com a UERJ e nosso trabalho tinha uma influência mais regional, mais local, né? Mas a gente sabia que, com a questão das mudanças climáticas, a gente precisaria abranger outras regiões na Antártica, né? Outras áreas, passar a assumir novos desafios na Antártica, né? E depois de muitos anos, né? Depois de mais de 20 expedições à Antártica, a gente adquiriu um know-how, né? Para buscar ir para lugares mais remotos, né? Nós estamos localizados hoje, o Laboratório Criosfera 1, ele está localizado a quase 2.000 quilômetros ao sul da Estação Brasileira. Nós estamos muito longe, nós estamos perto do Polo Sul, né? Então, você não apenas participou como pesquisador e tem essas informações, como você também consegue ter as memórias dos avanços ocorridos nesse processo, certo? E aí a Criosfera é uma materialização dessa etapa mais recente e inovadora. A gente só chegou lá porque nós aprendemos muito na Antártica, né? Avanços na área de engenharia, né? Avanços na área de coleta de dados, né? Transmissão de dados. Então, um processo que durou décadas, né? Porque você sabe, o Brasil é um país que nós não temos experiência em trabalhar no frio, né? Como vários países no mundo têm, né? Então, a gente teve que aprender tudo do zero, né? Foi um aprendizado, um conhecimento acumulado que levou a gente a criar esse projeto, né? Então, eu comprei esse módulo na Suécia, ele foi trazido para o Rio de Janeiro, aqui a UERJ desembaraçou esse equipamento, a gente levou ele para o INPE, eu equipei ele todo lá usando tecnologia de satélite, então ele tem o que há de melhor em termos de infraestrutura, e aí depois nós levamos até o centro da Antártica, né, com apoio também de nossos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que são parceiros nossos nesse projeto, e aí veio o maior desafio. Não é só você levar ele lá e deixar ele lá, né? É você fazer ele funcionar 24 horas por dia. E como essas estações funcionam? No sentido de manutenção e participação de outros professores e estudantes, sejam eles de mestrado ou do doutorado, qual que é a finalidade dessas estações e elas estão interligadas? Assim, no Programa Antártico Brasileiro, essa relação ela é bastante forte, do professor com o aluno no campo, entendeu? Isso é uma coisa extremamente importante, porque essa relação do professor com o aluno numa atividade como essa, entende? Que é uma atividade assim, na fronteira da ciência, entende? É uma coisa muito boa para o aprendizado, da formação do aluno, né? Em todos os níveis, né? Então, nós temos alunos nossos que atuam nas missões científicas, né? Evidentemente que a maioria no mestrado e doutorado, porque estão fazendo teses, né? Mas a gente teve também aluno de graduação também participando de missões, né? E em 2025, nós vamos fazer a primeira missão científica antártica com carbono zero. Hoje, nós temos um laboratório na Antártica que ele é um modelo, porque ele é movido apenas com energia solar e eólica. A gente não queima um litro de combustível nesse laboratório. Só que, para chegar até lá, a gente queima bastante, através de navios, aviões, etc. Então, a gente pretende, toda essa logística esse ano, ela vai ser neutralizada. Heitor, sobre a participação da UERJ, como a universidade atua para a realização dessas pesquisas? Também há participação de outras instituições ou agências de fomento? Se que fomenta tudo é editais do CNPq e mais apoio do Ministério de Ciência e Tecnologia. Mas a gente consegue também outros recursos, né? Através da FAPERJ, FINEP, mas são recursos complementares, né? Sim. Bem, falando agora sobre os resultados coletados no programa. Quais são os principais impactos que podem ser sentidos no Brasil com as mudanças climáticas e um possível derretimento das geleiras no continente? Todas as alterações ambientais que ocorrem na Antártica, que nós medimos hoje, vivenciamos hoje, como a perda de massa de gelo, o aumento do derretimento, recuo das geleiras, todo esse processo afeta diretamente uma questão que nos afeta muito aqui no Brasil, que é a questão da elevação do nível dos oceanos. O Brasil tem 10 cidades com mais de 1 milhão de habitantes que serão impactados pela elevação do nível dos oceanos, né? O Brasil está no top 10
dos países que vão ser mais impactados com a elevação do nível dos oceanos. E isso certamente vai acontecer de forma mais grave em algumas regiões, cidades. Vai impactar mais setores da economia do que outros? A economia, o bem-estar, os ecossistemas, tudo isso está saúde coletiva, né? Tá no bem-estar. Tudo isso está envolvido nessa questão. Isso por quê? Bem, por uma combinação de 2 fatores, né? O primeiro, uma cultura ocupacional nossa, né? Litorânea, né? Grande parte das grandes cidades. Extensa, né? Tem uma costa extensa e habita ela, né? De forma bastante contundente, né? Então, tem uma grande parcela da população que habita uma zona costeira grande, né? Outra questão também ligado a essa questão é da altitude das cidades, né? Então, são cidades que estão assim, muito próximos já ao nível do mar, né? Numa situação bastante crítica, né? Como, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Santos, como Recife, né? São cidades forjada em altitudes muito próximas ao nível do mar. Inclusive, né? com aterros, né? Com aterros e com outras atividades, né? Que antes eram áreas nativas, né? Tipo como manguezais e hoje são cidades, né? Então, existe uma combinação desses fatores. E o Brasil, sendo, de acordo com todos os modelos numéricos, um dos 10 países que serão mais afetados com essa questão, a gente não pode ser simplesmente passivo ao que está acontecendo. A gente precisa estar ativamente presente, né, obtendo mais informações e colaborando para que essas previsões sejam o máximo possível precisas, né, e que a gente possa, a partir dela, criar um planejamento que possa atender aos problemas decorrentes disso na sociedade, né. Mas com o que nós temos agora, com os dados coletados agora, as instituições governamentais já conseguem dar uma resposta, né? Se preparar, se planejar, legislação, regramento, para a gente começar a dar uma resposta a isso? Como essa resposta está acontecendo ou pode acontecer agora? Isso é uma questão de como que os governantes e os tomadores de decisão precisam entender essa questão, né? Que as alterações que ocorrem aqui, elas não são apenas derivadas de um processo global. São decorrentes também de uma forma de ação dentro do nosso próprio país. Por exemplo, o Programa Antártico é um dos pioneiros na Antártica em estudar o impacto das queimadas no gelo, né? Isso é uma coisa que começou nos anos 80, né? E nós somos, assim, uma liderança mundial nisso. As grandes queimadas no Brasil, elas também têm um impacto no gelo da Antártica. E isso tem problemas gravíssimos, né? Falta, obviamente, né, um aprofundamento desses estudos, né? O trabalho da Antártica também, ele ainda precisa evoluir mais, né, do que já evoluiu até hoje. Os conhecimentos que existem hoje, eles são suficientemente robustos para criar alertas, né? Para mostrar para nós qual é o caminho que a gente está tomando dentro dessas mudanças todas, né? Tanto dentro do ponto de vista da ação das queimadas sobre a Antártica, seja da questão do derretimento da Antártica sobre a elevação do nível do mar que vai afetar nossas cidades, né? Então, essa base de conhecimento, ela é já pública. E a grande dificuldade disso é a implementação dela, né? Até porque quando você trabalha com processos que eles ocorrem no médio e longo prazo, eles tendem a ser esquecidos pelos governantes, né? Então você precisa criar uma cultura para que você possa se antecipar aos problemas, né? Para nós, o mais importante é o quê? Divulgar o conhecimento. Fazer com que as pessoas elas percebam a importância disso. Esse é o grande viés da coisa, né? É você criar uma geração de pessoas que tenham um nível de conscientização maior, né, do que as gerações anteriores, né? Que elas possam entender que o que acontece longe pode nos afetar, que a gente tem que se prevenir para as ações do médio prazo. Bem, quero agradecer ao professor e já encaminhar, já deixar na mesa o convite para retornar, para contar as novas descobertas da pesquisa. E vamos cuidar do planeta, né, pessoal? Porque se até o gelo da Antártica tá derretendo, imagina como tá o calor aqui no Rio.
Que a gente consiga ter um planeta menos quente, por favor. O podcast Me Conta Aí é uma produção da Rádio UERJ com o apoio da CAPES e da divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Realização: Centro de Tecnologia Educacional da UERJ.